Mas é meio que esse lance que você falou, é meio que uma relação de amor e ódio, assim, porque na verdade, Portugal nunca foi um lugar que eu quis vir. Eu nem sabia onde ficava Portugal no mapa Caramba. quando eu vim. E, na verdade, a primeira vez que eu vim foi em 2019, com a minha mãe, que ela decidiu vir pra cá. Ela era casada com um português na época. E ela decidiu vir e eu tava muito bem no Brasil e tudo mais. Tava meio que criando raízes, porque no Brasil também eu mudei muito de lugar. Uhum. Eu morei no Mato Grosso em várias cidades, depois fui pro Paraná, depois fui pra São Paulo, e aí sempre um sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Eu nunca enfinquei raízes muito tempo em um local, o que acaba que eu conheço muita gente, mas na verdade eu não tenho aquela coisa próxima, assim, aquela relação mesmo de, sei lá, eu tenho um amigo de infância. É difícil. Mas isso começou por necessidade ou por vontade mesmo Na de se mudar? verdade, a minha família, quando eu nasci no Mato Grosso, e assim que eu nasci, a gente foi pro Paraná, ficou alguns meses lá e voltou pro Mato Grosso de volta, porque o meu pai é do ramo do agronegócio no Brasil. Ah, Então, aonde tem negócio, tá indo. uhum, E aí, quando a gente voltou pro Mato Grosso, eu fiquei até os meus 8, 9 anos lá, mais ou menos. E depois a gente foi pro Paraná, e no Paraná foi quando meus pais se separaram. E aí uhum. meu pai voltou pro Mato Grosso, a gente ficou no Paraná até os meus 16, 17 anos mais ou menos. Depois a gente voltou pro Mato Grosso, morou em duas cidades diferentes. Eu voltei para Maringá, voltei para São Paulo nesse meio tempo de 2016 até 2019 mais ou menos. E aí em 2019 foi quando minha mãe decidiu vir para cá. E aí ela me chamou para vir e tudo mais. Minha mãe nunca nem tinha cogitado sair do país. Apesar de sempre ter sido um sonho para mim morar fora do Brasil, porque como eu falei, Portugal não era a primeira opção, assim, nunca Uhum. passou na minha cabeça. E aí eu meio que vim contra a minha vontade. Então foi um lance que eu tive que aceitar, porque, enfim, era minha mãe, eu precisava vir acompanhando ela e tudo mais. Só que eu vim pra testar. Eu vim e falei, não, vou lá, dou uma voltinha, vou pra Londres, volto. Se eu gostar, eu fico. Se eu não gostar, um beijo e um abraço. E aí, enfim, aconteceu várias coisas nesse meio tempo, devido a essa relação com da minha mãe com essa pessoa e tudo mais. E aí eu decidi voltar pro Brasil bem programado, assim. Eu comprei a passagem em fevereiro, era dia 5 de fevereiro, meia-noite. Às 5:30 da manhã eu já tava no aeroporto indo pro Brasil. Caramba! E Mas tu não avisou ninguém. aí. Não, avisei minha mãe. Só. Eu falei, olha, não dá. Não dá. Eu comecei a ficar doente aqui já. Então, eu tava indo muito pro hospital, com muita crise de ansiedade, pânico. Eu cheguei a entrar no hospital com cadeira de roda, assim, sem sentir minhas pernas e tal, de muito estresse. E aí, meio que me traumatizou Portugal nesse primeiro impacto. Mas esse estresse foi de relações pessoais que estavam Relações acontecendo. pessoais, o clima. Eu moro numa cidade muito pequena aqui. E naquela época não tinha brasileiro lá, não tinha quem você se aproximar com muita facilidade. Na época, na cidade inteira, eu conhecia uma brasileira, que só tinha lá. Caramba. Hoje em dia já tá bem grande a comunidade brasileira lá na região de São Pedro do Sul, de Viseu e tudo mais. São Pedro do Sul Mas é uma aldeia em Viseu, é assim que se fala, né? não é nenhuma aldeia, eles consideram uma cidade, mas é muito pequeno Uhum. mesmo, assim. É uma cidade onde o ponto maior, assim, de encontro das pessoas é por conta das termas lá, né? Uhum. Então, muita gente vai lá de férias para fazer os tratamentos e tal, mas fora do verão a cidade meio que morre, assim. E eu cheguei no inverno, eu cheguei dia 14 de dezembro. Era só chuva, 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 chuva e frio. Pra quem tinha saído do Mato Grosso com calor de 40 graus, chegar num lugar Um choque muito onde 4 forte. horas da tarde já tá tudo, estava tudo escuro por conta do inverno e da chuva. O sol, o dia amanhecia muito tarde, enfim. Foi bem traumático, assim. Uhum. E aí, por isso que eu decidi voltar. No que eu voltei pro Brasil, eu falei, beleza, vou voltar pro Brasil, semana de carnaval, amém, aleluia. E aí, voltei pro Brasil, curti 2 dias de carnaval, lockdown. E aí foi quando chegou a pandemia e, assim, fiquei, pô, de 2020 até junho de 2021. Isso. Eu fiquei no Brasil porque não tinha o que fazer, na verdade, né? Sim. Todo mundo ficou trancado onde tinha que dar. Mas aí em junho de 2021, foi quando eu voltei a criar conteúdo pra internet, mais ou menos assim. Só que aí minha irmã quis vir pra Portugal. E aí naquela altura não podia, não tava tendo voo direto do Brasil pra Portugal, o brasileiro não podia entrar aqui, era todo aquele rolê de pandemia e tudo mais. Que parece que foi um surto, mas enfim. E aí a gente teve que fazer um rolezaço assim pra chegar em Portugal. E aí minha irmã queria vir, só que sozinha, ela não falava um hello em inglês e nada. E aí eu falei, não, beleza, então a gente vai, eu vou, passo o verão na Europa. Já tinha aquele trauminha de Portugal, mas eu acho que a pandemia me amadureceu em várias questões aceleradamente, assim. Uhum.
E foi ruim, obviamente, para todos. Também perdi vários familiares e amigos para essa doença, mas foi bom nesse sentido de amadurecimento, enfim, crescimento pessoal e lá, lá, lá. Porque eu tinha que conviver comigo mesmo, né? Sim. Então, acho que pra todo mundo, assim, ou quem não surtou, cresceu. E quem cresceu também surtou um pouquinho. Sim. E. Viva um brinde à terapia. Exato. Enfim. E aí, aí minha irmã decidiu vir. Aí o rolê que a gente teve que fazer, a gente saiu de Maringá, foi pra São Paulo, de São Paulo a gente foi pra Doha, no Catar, porque era o único lugar que tava aceitando brasileiro no momento pra O quê? fazer. Pera, de São Paulo foi pra Catar, pro É, Catar. tipo Isso assim, antes da Copa, né? Depois, antes ninguém não, sabia que era existia tipo Catar. pandemiazaço. Tipo, a gente teve que ficar um dia dentro do aeroporto porque a gente só podia ficar dentro do aeroporto. Tipo assim, eles aceitavam brasileiros pra chegar lá de voos, mas da porta do aeroporto pra dentro, não podia sair. E a gente ficou um dia lá, fez outros exames dentro do aeroporto pra embarcar pra um voo pra Sérvia, que também era um outro país que eu nem sabia que existia na época. E era outro país que o brasileiro podia entrar naquela Você altura. e tua irmã. Eu e minha irmã. Tu tinha quantos anos aí? 21. E a sua irmã era mais nova ou mais velha? Não, minha irmã tava com 28 na época. Ah, Só que minha irmã nunca nem tinha pegado um passaporte na mão. Minha irmã nunca cogitou a ideia de sair do Brasil. que loucos. E aí a gente foi pra Sérvia, ficamos 15 dias em Belgrado, na Sérvia. Mas no Catar vocês É, saíram do aeroporto. Não, a gente ficou dentro do aeroporto um dia. Então você nem Só conheceu pra nada fazer da o exame. cidade. A gente ficou só pra fazer o exame, porque realmente era onde podia fazer conexão. E aí depois a gente foi pra Sérvia, ficamos 15 dias lá em Belgrado. Depois a gente foi pra Croácia, que também foi assim. Na altura, o planejamento era fazer Doha, Catar, Sérvia, Sérvia, Grécia, Grécia, Egito, Egito, Portugal. Porque a gente estava indo onde estava abrindo porta para brasileiro. Olhando assim, nem parece que existiu esse momento na minha vida, porque foi muito doido. Era tipo assim, 24 horas no celular, vendo qual país vai abrir para brasileiro entrar, com exame ou sem exame, com vacina ou sem vacina. E aí, beleza. Aí, no dia que a gente tinha comprado o voo pra Grécia, surgiu a notícia que a Croácia tinha aberto fronteira. Uhum. E eu falei, colega, Croácia aqui do lado, pegamos um carro não, a gente ia de ônibus, perdemos o ônibus, contratei um táxi, o táxi levou a gente pra Croácia, tipo assim, 5 horas de carro pra Zagreb, ficamos em Zagreb mais um dia pra fazer mais exames, aí de Zagreb a gente viu que dava pra ir pra Milão. Aí beleza, então vamos entrar na Itália, que já é espaço Schengen, depois que a gente entrar lá, um beijo, tchau, abraço, a gente vai pra Portugal sem medo nenhum. E entramos na Itália. No que chegamos na Itália, gente, nossa, isso daí eu já tava num nível de exaustão, não tinha nem cueca lavada mais pra usar, e eu precisava chegar em Portugal o quanto antes. Isso daí já tava quase 20 dias viajando pra poder chegar em Portugal. E aí, enfim, chegamos na Itália e tudo mais, e todo aquele rolê, chegamos em Milão, ficamos mais um dia em Milão, conseguimos embarcar pra Portugal. Então, assim, Aí a pandemia também já tava diminuindo, né? Porque eu não, lembro mas que a tava Itália foi muito forte a questão da Sim, sim, pandemia. sim, mas quando a gente entrou, por isso que eu até estranhei, porque quando a gente percebeu que dava pra ir de Zagreb pra Itália, eu falei, vamos ir primeiramente porque a passagem tá 5 euros de avião, e o resto vamos contar com Deus e a sorte. E aí a gente chegou lá na Itália, lá em Milão, passamos pela imigração assim, até que foi bem tranquilo, a gente explicou o motivo da nosso rolê todo pra chegar em Portugal, e aí, enfim, no que a gente entrou, só fizeram algumas perguntinhas na hora do embarque, se a gente tinha exame, porque naquela época era muito restrito essas coisas de exame, teste, lá, lá, lá. E aí a gente conseguiu chegar em Portugal. Então, assim, depois de 20 dias viajando, a gente conseguiu entrar em Portugal. E aí eu acho que quando eu cheguei em Portugal na altura do verão, já me deu uma outra visão de Portugal. Uhum. Porque o país, literalmente, se você tá aqui, você sabe. Aqui no inverno é uma visão que a gente tem. E Sim. verão é totalmente outro lugar. Sim, e muda completamente de uma cidade pra outra. Total, e até o humor das pessoas muda. Sim, é Então, a gente chegou lá em junho, chegou em junho, julho já, que já tinha passado esse tempo. E a gente chegou em Portugal. Eu falei, não, show, beleza. E naquela altura eu já estava trabalhando com a internet, apesar de que às vezes eu ajudava até minha mãe na empresa que ela tinha ali em São Pedro do Sul, que era um restaurante. Mas eu já estava trabalhando na internet e falei, cara, se não der certo aqui, eu tenho a minha renda, tchau e abraço. Só passei o verão na Europa, volto pro Brasil, finge que nada aconteceu. E esse finge que nada aconteceu já fazem quase 3 anos Que você tá que eu tô nessa aqui. brincadeira. Que eu tô aqui. Caramba. Mas isso que eu falo que eu vim dessa outra vez, com outra maturidade, foi muito bom porque já me deu uma outra visão de Portugal. E aí eu comecei a ver que, na verdade, as situações que eu vivi antes não se faziam. Não eram generalizadas. Não era sobre o país que eu tava
com aquele ranço. Era sobre uma situação única que aconteceu especificamente naquela data. Sim. Então, essa questão de maturidade, eu comecei a enxergar Portugal de outras formas. Então, eu vim mais aberto para entender como funciona, para conhecer outros lugares e tudo mais. E aí foi fluindo e tamo aí, né? E você chegou aqui, né? Você entrou como turista. E Sim. depois a sua autorização de residência você também fez através do estudo aqui, não foi? Sim. Eu